Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Sandstorm. E aí você me pergunta, que empresa é essa? Boa pergunta, tá? Porque hoje eu vou trazer uma empresa bem diferente, tá? Bem fora do radar. Então, investir no exterior tem essa grande vantagem, tá? Tem de tudo lá. Tem desde empresas super sólidas, tranquilas, marcas conhecidas que você não precisa se preocupar, até negócios muito diferentes que a gente não costuma ver aqui no Brasil. Então é muito legal para você exercitar não só, né, você prospectar candidatas a investir, né, mas às vezes tem uma empresa que você não investiria nessa empresa, mas o negócio dela é muito interessante. Você aprende, você entende. Essa aqui eu até acho promissora, tá? Eu preciso entender um pouco mais porque eu descobri ela hoje, ela divulgou o resultado ontem, eu tava olhando. E, enfim, né? Preciso ver com calma, mas é promissora. Mas mesmo que não fosse, pelo menos você vê um negócio diferente, uma forma diferente de ganhar dinheiro, ou as vantagens, as desvantagens, porque isso pode te ajudar muito em outra situação concreta. Então, o exterior ele é fantástico, ele abre muito a mente, ele te eleva como investidor, porque você sai do mundinho no Brasil que tem poucas empresas, poucos negócios. Tem melhorado, é verdade, recentemente, mas assim, nem se compara, tá? Então, hoje a gente vai ver uma empresa canadense, tá? De origem no Canadá, como muitas mineradoras, esse assunto veio à tona na live de terça-feira, tá? E olha só, por que ela é tão diferente, o que ela tem de tão legal? Ela é uma empresa relacionada à produção principalmente de ouro, a gente já vai ver com calma, mas ela não tem uma mina, né? Ela não minera, né, nada. Então, como é que ela ganha dinheiro? Ela é uma operação meio que financeira, tá? Então, o que ela faz? Ela oferece, né, financiamento, né, vamos dizer, para empresas que estão relacionadas à mineração de ouro e outros metais, tá? E ela adquire, tipo, um recebível da produção futura dessa empresa. Então, o que ela faz? Você tem uma empresa que está começando, que tem umas minas aí que ela está explorando. Essa atividade de, né, explorar, assim, criar, desenvolver uma mina tem uma certa complexidade, envolve dinheiro, demora tempo. Então, nesse momento que a empresa é difícil ela levantar capital e tal, o que ela faz? Ela fecha um contrato com a Sandstorm. Assim, a Sandstorm adianta uma grana para ela, então, para tocar as atividades. Em troca, ela fica com um recebível, né, que eles chamam de stream, né, gold stream. Então, assim, é equivalente a tanto de produção dessa mina no futuro. Aí pode ser por um tempo determinado, pode ser preço fixo, pode ser preço variável, enfim, a gente já vai falar disso. Então, é uma operação mista, tá? Porque ela tem uma característica financeira, né, muito relevante, óbvio, né, uma antecipação financeira, você, né, dá uma grana para receber depois, mas tem as características técnicas da mineração. Então, a gente já vai ver coisas como custo de extração. Ela precisa apostar em projetos que sejam promissores, e aí ela vai fazer uma análise se aquilo tem potencial e tudo mais. Então, achei bem legal, tá? Por que, que é legal? O legal é aqui, financeiramente. Porque essa antecipação, velho, é uma taxa de desconto bruta, tá? Eu achei números até de 20% de taxa de desconto, que é, assim, um negócio, né, muito, muito alto. Lembrou um pouco os REITs de cannabis, né? Que, como essas empresas de cannabis têm dificuldade de obter financiamento, né? O cara faz um sale leaseback lá da propriedade e os REITs acabam ganhando uma taxa muito alta, tá? É mais ou menos por aí, tá? Então, se a gente olhar aqui o histórico, não vai aparecer grandes coisas, né? Porque essa empresa ela existe há muito tempo, só que você vê, ela era meio que nem era operacional, tá? Ela tá ganhando corpo agora, mais recentemente, que o fluxo de caixa dela tá subindo, ela tá crescendo bastante, tá adquirindo vários ativos. Então, é uma empresa que tá naquela curva de maturidade lá que a gente viu lá da Mondaran, ainda tá bem no comecinho de expansão, tá? Então, olhar o histórico aqui meio que não faz muita diferença, era uma época que ela não fazia muita coisa. Agora ela tá, né, acelerando bastante o crescimento. Essa dívida aqui a gente já vai falar, mas enfim, é uma operação bem clean, deu para ver agora, né? No final das contas é recebível, né? Enfim, a gente já vai ver o negócio, já vai ver outras coisas aqui. Bora para a apresentação. E aí fica mais fácil de explicar muita coisa. Então, a empresa aqui, Sandstorm, listada, ela é uma empresa canadense que TSX Bolsa de Toronto, mas tem lá, né, as ações disponíveis para comprar na New York Stock Exchange. Essa apresentação é de janeiro, agora, tá bem atualizada, bem bonita aí o template do slide, né, de ouro. Então, olha lá, Go to Mid-Tier Streaming Royalty Company. Então,
esse negócio de antecipação aí, né, chama de streaming e royalty. Streaming ou royalty são duas formas diferentes de você, né, obter depois esses recebíveis aí que eu tô chamando no futuro, tá? Então ela foca em metais preciosos, principalmente ouro, mas tem outros também, a gente já vai ver. Aqui entra a operação mista, né? Então ela precisa, onde está a expertise da empresa? Identificar quais são esses projetos de mineração que são mais promissores, que têm mais qualidade. A gente já vai ver métricas como custo de extração, que a gente sabe, né, que faz toda a diferença para a empresa de commodity e tal, né? Então ela também está diversificando em outros ativos e ela tem crescido muito, foi o que eu chamei a atenção lá recentemente, e agora parece que ela vai passar aquela barreira, né, de empresa que ainda é muito pequena e tal, para começar a ganhar um corpo maior, aí gera mais caixa, aí consegue investir mais, aí gera mais caixa e faz a roda girar, né? Então, aquela dívida que eu mostrei para vocês aqui, que pode assustar, né? O cara vê um histórico meio esquisito, aí agora entrou uma dívida, não parece uma empresa interessante, né? Olhando só aqui. O histórico é porque ela não tinha tantos ativos no passado. E a dívida é porque ela fez grandes aquisições agora, recentemente, no último ano. Então ela fez 3 grandes aquisições, e de fato, né, entrou um valor ali no débito, mas que vai começar a gerar receita aí ao longo do tempo. Teve duas que fecharam, uma ainda não. Enfim, né, vai começar a aparecer esse resultado. Então, ela tem diferentes formas de crescer. Uma é originando esses contratos, assim, né? Esses streaming e royalty, simplesmente. E ela pode crescer também fazendo aquisições. Tá? As aquisições, elas podem ser tanto company acquisition, ou seja, ela vai lá e compra outra empresa que faz o que ela faz, ou seja, você comprou a empresa inteira, você vai herdar os ativos que ela tem, mas aí vem tudo, vem estrutura administrativa e tal, que ela, né, tem que organizar. Ou ela pode comprar um portfólio, então ela chega para uma outra empresa que também tem esses ativos, fala, me dá esses recebíveis aí, esses royalties, streamings e tal, certo? Então são várias formas diferentes dela crescer. Ela pode originar esses contratos, ela pode adquirir contratos já, né, já firmados, e ela pode comprar uma empresa que trabalha com isso também, tá? Então essas aquisições recentes, tá? Foi pago parte em dívida, parte em equity, tá? Então, outra coisa aqui importante, antes que eu esqueça, deixa eu já ir falando antes que eu esqueça. Você vai ver aqui uma diluição de base acionária recentemente, mas faz parte, né? A empresa ainda é jovem, ainda está expandindo, vai crescer, né, de tamanho. No começo tem que tirar dinheiro de algum lugar, até porque essa dívida que foi captada aqui, né, já fica pesadinha, porque a empresa tem hoje de geração de caixa. Então, fez aí, né, uma divisão, né? Ela falou em 1,1 bi de aquisição, então deve ter ido quase meio a meio, tá? Mas essas aquisições aumentam muito a escala deles, né? Diversifica o portfólio e adiciona ativos de qualidade, que é meio que o que a gente quer ver, né? Então, essa Nomads aqui tem mais 20, né, recebíveis, os streams em royalties, né? A empresa tem crescido bastante, e essa Base Core, ela dá uma diversificada em coisas tipo cobre, que eles veem um potencial futuro interessante, tá? Enfim, aqui a gente vê, né, em termos de produção do que eles têm, né, de ativo lá, seria o equivalente em produção ao que eles têm desses contratos, e a gente, né, dá para ver que a projeção é crescer bastante aí nos próximos anos, né, à medida que muitos, a gente já vai ver lá para frente quando eles mostrarem o portfólio, a maior parte do portfólio dela ainda está em desenvolvimento, né, não está produzindo. Então, à medida que isso aí for entrando em produção, ela vai capturando o resultado financeiro, tá? Então tá em ounces, que é uma medida aí de, de massa, né, de peso de ouro, tá? E aqui já uma projeção de cash flow, tá? De geração de caixa, de din-din, de grana. Claro, esse cash flow, ele é projetado a partir de premissas, né, de valor desses principais materiais que eles têm, porque, como eu disse antes, eles têm vários tipos de contratos firmados. Alguns são preço fixo, né, valor fixo, outros são, né, dependendo do preço que o minério vai estar lá na frente. Então, ela está sim exposta de alguma maneira à variação desses preços das commodities, mas é uma exposição bem menor, né? Lá no final, quando eu fizer o resumo, eu vou trazer esse tópico de novo. Então, é uma empresa que você entra nessa indústria de mineração, mas sem algum dos principais problemas, né? Então ela tende a ter uma ciclicidade bem menor, porque nem tudo que ela tem vai estar atrelado à variação do preço dessas commodities, certo? Mas enfim, tem uma projeção aí de cash flow, é uma projeção bem forte, né, para o futuro.
de bastante crescimento, tá? Enfim, aqui esse cinza barra preto aqui é contando com esses novos investimentos e tal. Enfim, o mix do que ela trabalha é 70% ouro, então, né, por isso que tá no nome dela, né, Sandstorm Gold, tá aqui no logo dela aí, ó, Gold. Pra cá, né, você ponto errado. Mas tem também 10% em prata, um pouco em cobre, cresceu agora com essas aquisições e outros, tá? Outros minérios. Então, essa diversificação aí talvez seja interessante para o longo prazo para também ajudar a controlar um pouco nessa variabilidade, já que, assim, commodities em geral tende a ter uma certa correlação, commodities minerais, por exemplo, né? De em termos de alta e baixa, tem um pouco de correlação em todo mundo junto, mas não é uma correlação perfeita, não? Então, com certeza, deve dar aí uma normalizada no resultado, certo? Portfólio diversificado em termos de ativos. Então, assim, aqui eles estão mostrando que, né, nenhum de um ativo individual, né, representa mais que 13% aí do net asset value, né, o valor líquido, né, deles. Então aqui ó, você vê muitas aquisições recentes, grandes, né, contribuindo. Então a empresa está num momento de crescimento bem acelerado. Tá? E vocês vão ver que tem muitos ativos lá, né? Esses são só os principais, então é bem diversificado em projeto individual. Por que isso é bom? Se um projeto desse aqui, ó, né, que, enfim, dá algum problema ou não tem o desenvolvimento esperado, né, não é uma perda que vai comprometer a empresa inteira. Tá? Enfim, isso aqui é algum histórico de investimentos que eles fizeram no passado, né? Então entra em preto aqui o quanto eles botaram de grana e em dourado, né? Eles colocam bem douradinho, né? O que eles já obtiveram de retornos em termos de fluxo de caixa. Então dá a impressão olhando, né? Claro, sem fazer uma análise tão profunda financeira, são contratos muito bons, tá? Que você vai no longo prazo, lá no longuíssimo prazo, né, a taxa de retorno ela vai ficando muito grande, porque você faz um investimento só upfront, né, na hora, e o fluxo de caixa daquele contrato lá vai embora. Você vai receber no quanto aquilo continuar e for retrabalhado e tudo mais, tá? Então, dá para ver que esses mais antigos, ó, 2009, a empresa já recebeu muito mais caixa do que ela botou de entrada e ainda tem um residual para receber, né? Então, tudo mais. Os mais recentes, deixa eu ver esse com a Vale, é curiosidade. Esse da Vale é de minério de ferro, tá? Entra naquele outros. Ela recebeu pouco, porque firmou, né? Faz pouco tempo o contrato, mas tem bastante potencial ainda no futuro. Só que é interessante, tá? Porque eu tava vendo essa empresa, assim, achei meio esquisito. E lembra da Frango Nevada que a gente viu na live lá, né? Não sei se foi segunda ou terça, eu até esqueci. A Franco Nevada. Então ela é uma empresa desse tipo também, tá? Então lembra que a gente viu lá, quem foi? Foi o Felipe que trouxe ela, né? Falou, pô, essa é a melhor mineradora que eu já vi. Eu ainda não entendi direito, né, o que ela faz, mas é a melhor, a mineradora com os melhores números que eu já vi. E de fato, agora dá para entender por que ela tem números tão bons, porque ela faz mais ou menos a mesma coisa, né? Ela é focada nesses contratos aí. Então, por que é interessante trazer aí a Frango Nevada? Esse aqui é um exemplo de empresa madura, né? Como eu falei, a Sandstorm ela está num momento muito de crescimento ainda, né? Então aqui a gente vê mais ou menos como é uma empresa madura dessa. Um valor de mercado grande. A Sandstorm é 1.7, 1.8 bi, tá? Só para vocês terem uma noção, então bastante diferença. E ela já tem um stream de cash flow, né? Já bem, né? Bem estabilizado, então ela gera bastante caixa, aí na casa de 1 bi, né? Claro, ela deve estar crescendo também, então o CAPEX aqui no caso entra essas aquisições, então ela gira, né? Ela faz crescer. Mas você vê que a empresa gera uma quantidade de caixa boa, então já tem resultado, seja qual métrica aí, EBITDA, né, lucro líquido. Eu já falo depois sobre o que é melhor acompanhar nessas empresas, então já pagam um dividendo. Então é assim que parece uma empresa daquela madura, e é interessante porque olha só o valor que o mercado paga nela, né? Um valor alto, tá? O price earnings agora dá para entender por que não é uma métrica boa para uma empresa dessa, por que está tão alto assim, que ela acaba depreciando muito, e na verdade não é nem depreciação, tá? É principalmente exaustão, olha só que novidade. A gente costuma falar depreciação, amortização, mas o quadro completo é depreciação, amortização e exaustão, que é depreciação de ativos imobilizados, amortização de intangíveis e a exaustão é desse tipo de recurso natural, como por exemplo mina, floresta,
esse tipo de coisa. Então, elas vão ter bastante exaustão, tal, junto com depreciação do que eles tiverem de imobilizado. E é por isso que o earnings não é o melhor indicador, né? Lucro, um indicador DRE que conta, não é tanto. O EBITDA já fica melhor, então é melhor olhar ou o EBITDA ou o fluxo de caixa operacional. Tá? E a gente vê que o mercado paga valores altos. Para uma empresa de commodity, isso aqui é bem alto. Mas por que ele paga? Porque é uma empresa de commodity, mas não tem muito dos defeitos, né? Não é tão intensivo em capital, não corre tantos riscos assim, né, de exploração, não é tão cíclica, por isso que o mercado paga um múltiplo interessante. E o que é legal quando a gente volta para a Sandstorm? Como ela ainda está no estágio mais inicial, ela, né, o mercado ainda não paga um valor alto por ela, né? Tá aí, ó. Quem pediu a aba valuation aí, certo? Então, interessante, vamos voltar para nossa apresentação aqui, não perdeu o foco. Então ela tá num tamanho assim ainda bem aquém das três maiores aí, os três players, então assim, o mercado aí tem bastante para crescer, tá? Então ela tá crescendo, tá evoluindo, né? O market cap dela aqui é 1.7, 1.8 bi aí, dependendo do período. E, né, como eu falei, ela tá numa trajetória agora, ela tá iniciando aquela fase de crescimento rápido, enquanto essas ainda são já estão numa fase mais madura, embora esteja crescendo lá, como a gente viu. Agora a gente mistura, como eu falei, uma empresa meio mista, meio financeira, meio, né, o operacional de mineração, com um conceito do operacional de mineração de uma empresa cíclica, que é custo de extração. Então, eu já falei bastante aqui que, via de regra, quando você analisa uma empresa de commodity dessas, né, de extração, produtoras, a grande vantagem competitiva vai estar no custo de extração, tá? Porque o resto é muito parecido, o valor do preço do produto é mais ou menos o mesmo. Então, normalmente, a vantagem competitiva ou não dessas empresas está no custo de extração. Por isso que a Vale é tão boa, por isso que o pré-sal é tão bom, por isso que uma PetroRio consegue gerar tanto valor. Todas essas empresas têm custo de extração muito baixo. E a Sandstorm aqui coloca que os ativos que estão atrelados, né, aos... Né, calma, né? As operações que estão atreladas aos ativos que elas têm, né, via de regra, tem custos de extração bem baixos. Então, isso parte daquela questão que eu falei lá da expertise, qual que é a expertise da empresa? Né? É avaliar quais são os projetos mais interessantes, mais promissores e fechar com eles. Então, o que ela está mostrando? Que se for olhar esse perfil de custo de extração, que é uma vantagem interessante, ela tem, né, um perfil mais saudável, e a maior parte está no primeiro quartil de custo de extração dos ativos que eles têm, tá? Então, mostrando, o nosso portfólio é uma forma de dizer que o portfólio deles é de qualidade. É interessante. Que mais? Diversificação, mesma coisa. Eles são, né, comparando com esses maiores players, o mais diversificado em termos, né, de exposição a projetos. Então, como a gente viu lá, né, o top 5 de ativos deles representa 42%, enquanto das outras é um pouco mais. Então, eles estão diversificados nesse sentido também. E aqui na cor dá para a gente ver a relação custo, né? Mesma coisa que isso aqui. Está aqui separadinho em termos de custo. São ativos, né, de custo de extração mais baixo. Localização, que bonito, mapinha mundi aí, preto e dourado, né? Uma combinação de cores bem legal. Ela tem ativo no mundo inteiro, principalmente focado nas Américas, e em geral, tá bastante coisa na América do Sul, no Brasil, inclusive, Peru, Chile, que são países, né, mineradores, né, por natureza, mas muito aqui, Canadá, né, Estados Unidos, e alguns outros pontuais aí ao longo do resto do mundo, né? Tem ativo na Mongólia, enfim, África do Sul, locais diversos aí. A bolinha, onde tem o círculo em volta, são os que já estão produzindo, né, já gerando. E onde tem, né, a bolinha sem é potencial de exploração. A gente vê que tem muita coisa, né, bastante coisa. No momento tem 39 gerando caixa, né, que é as bolinhas com círculo. Tem um número maior ainda que ainda, né, está para gerar valor. Então aqui se finalmente a gente vai ver o número desses ativos, é 250, e só uma pequena fração, né, esses 39 já estão gerando caixa. Né? Não sei se exatamente né, os que geram caixa estão aqui em produção, pode ser que tenha algum descasamento, mas enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, olha só, ela tem muito potencial dormente lá para gerar caixa no futuro, muito, e a gente viu que boa parte dos retornos começa a aparecer lá no longo prazo, né? Ela está começando a ter retorno financeiro agora, né? Ela já existe um bom tempo.
Então, isso aqui, né, é um buffer de resultado interessante. Vai ter muita coisa para ser explorada. Deve ter uma taxa, assim, né, de sucesso. Provavelmente nem todos esses ativos, no final, vão virar geradores de caixa para a empresa. Como eu falei, eu conheci essa empresa hoje, né? Eu não sei tantos detalhes. Mas com certeza isso aqui parece muito promissor, né? Muita coisa ainda para começar a ser desenvolvido para gerar resultado lá na frente, tá? Drilling aqui de novo, a gente está falando indicador financeiro, indicador operacional, indicador financeiro, indicador operacional, de novo agora, né? Leading drilling, ou seja, né, nas propriedades que estão atreladas aos ativos que eles têm, né, tem uma atividade intensa lá de, né, perfuração e tal, que é o desenvolvimento, né, propriamente dito. Então, né, que eles estão mostrando aqui, ó, que nas propriedades sobre as quais a gente tem os direitos financeiros, o povo tá lá investindo, né? Tá lá trabalhando para aumentar a produção. Enfim, uma métrica qualquer aqui de metros perfurados, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não faço ideia do que seja. Mas mais uma métrica dessas, né, de descobertas e tal, de produção, ou seja, né, nos ativos que eles já têm, tá, eles estão descobrindo mais coisa nova do que produção, ou seja, né, o saldo total, né, de produção a ser, né, efetivada está só aumentando. Por quê? Porque conforme vai desenvolvendo lá, eles vão descobrindo que tem mais reservas do que eles de fato estão produzindo. É parecido com uma PetroRio da vida faz, por exemplo. Ela compra lá o campo, que tem tantos de reserva, ela faz uma campanha nova, opa, a reserva aumentou, porque a gente descobriu novos reservatórios e tal. Então ela vai explorando, né, e exaurindo, né, aqui é, como é que é? Depletion, né, em inglês. Então você vai exaurindo aquele que tinha de reserva, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo coisa nova. E esse saldo está positivo aqui em todos os anos, ou seja, o que eles já têm está só aumentando. Então, estratégia de crescimento, voltando a falar da parte corporativa, tá? Então, eu já falei isso aqui, já adiantei, né? Tem 3 jeitos principais de crescer, né? Originando normalmente esses ativos, tá? Fazendo aquisições e, enfim, tá, a Horizon Cooper é uma aquisição específica deles, né? Então foi uma aquisição grande, tem Minas, essa aqui fica no Peru, essa aqui fica na Turquia e essa na Mongólia. Os nomes da Mongólia, né, não tem como, né, diferenciar. Enfim, então, esses investimentos grandes, eles levaram a empresa a tomar uma dívidazinha que parece alta, na verdade é alta, né? Mas contando com essa geração de caixa futura, né, enfim, tá sob controle dentro do tamanho da empresa. Então, eles fazem aqui um net debt ajustado por investimento que eles têm, que é ok, né? Forçar um pouquinho a barra, mas não tá errado e tal. Ou seja, o endividamento ainda bem administrável, né? Por que esse investimento em mining companies? Eles, dentro dos ativos, eles não têm apenas esses recebíveis, tá? Eles têm participações em algumas empresas, né? Ações de algumas dessas construtoras. Eles têm dívida pura financeira, tipo debenture, né? Faz parte aí do mix de produtos que eles têm. Então, eles pegam essas participações, né, nas empresas, essas ações que eles têm de empresa, e considera como um ativo financeiro para tirar da dívida líquida, né? Tá, ok. Não é 100% o conceito, mas espaço, tá? Alguma coisa de SG para empresa de mineração, né? Tá, alguma coisa aí, né, de ouro e tal. E é isso, esse é o resumo, né? O maior, de maior crescimento, com maior liquidez, mid-tier, né? Engraçado falar o maior, mas entre as de médio porte, tudo bem. Bem interessante, tá? O que tem aqui? Alguns resultados das aquisições. Vamos ver. Ó, aqui, por exemplo, nessa aquisição, né? Enfim, entrou debenture no meio, entrou algumas ações da empresa adquirida. Então tem um pouquinho de tudo ali, mas claro, o core são os contratos aqui, tá? E essa remuneração dos contratos tem várias métricas distintas, tá? A gente já vê lá. O que mais que tem aqui? O valor presente líquido. Você vê, olha só, né? As taxas de retorno estimadas, assim, né? Brutal, velho. 30, 40%. É muito, muito alto, tá? Muito alto mesmo. Claro, isso aqui não é certeza, porque vai depender de preços futuros, mas parece que são muito rentáveis esses movimentos dela, tá? Então tem um custo de produto aqui que eu não faço ideia qual que é, e se é bom ou não e tal. Enfim. Mais umas métricas ali.
reservas provadas, prováveis, aquilo que a gente falou, né, de expandir nas reservas. É isso aqui que eu queria mostrar, tá? Essa é uma lista dos ativos que ela tem, dos 250. Isso, 250, certinho. Onde eles estão, então dá para vocês darem uma olhada. Lá o pessoal tem curiosidade. Ó, na Austrália, Mongólia, Turquia, Suécia, Etiópia, né? A África também é forte em várias coisas, né? Do que é, do que não é. Você vê que tem um monte no Peru. Né? No Brasil tem algumas, né? Umas de ouro, com a Vale lá é minério de ferro mesmo, Serra Pelada, de ouro. Ah, legal. Você não tinha visto. Que mais? Estados Unidos e Canadá, claro, né? Tem bastante coisa. Enfim. E olha só, nesses terms aqui você consegue ver. Consegue não, né? Porque são métricas diferentes. Mas tipo assim, né? Como é que é o contrato? Então, é 1%. Isso aqui é net smelter, alguma coisa. É uma medida lá né, de produção. Então ela fechou por 1% da produção ou 2%. Aí aqui ó, tem uns 0,5 fixo mais 2%. Então ela fecha em diferentes termos, né? Dependendo do negócio. Então, né, aqui ó, o da Vale lá, por exemplo, né? Então é 0,05% da venda de ferro, do royalty da venda de ferro. Então, cada contrato eles fecham com uma métrica diferente, tá? Aqui é tantos por cento de ouro, aqui é tantos por cento do preço spot. Então, como eu falei, é cíclico, mas é muito menos cíclico do que. Né, tem um componente cíclico, mas é muito menos do que uma empresa, né? Que faz, né, o processo normal. E tá bom, né? Acho que falamos bastante aí. Então, olha só, eu achei muito legal essa empresa, assim, pra gente estudar e aprender, né? Então, vamos lá para um resuminho. É uma empresa ligada, né, totalmente ao setor de mineração, né, Gold Royalties, mas eu diria que ela é mais financeira do que mineradora, por todas essas características. No fundo, né, é uma operação de antecipação de um recebível, né, que no caso é o streaming deles lá, ou o royalty, dependendo dos termos. Então, ela põe a grana, ela adianta a grana lá para quem está desenvolvendo, e no futuro vai ter, né, um retorno financeiro. Então, o que chama atenção, primeiro, essas taxas de retorno parecem muito altas, tá? O retorno global da operação no longuíssimo prazo parece que é muito bom também, por aquilo que eles mostraram e tudo mais. Né, o desconto é muito grande, então sempre que tem uma empresa descontando um valor tão alto, chama atenção. Eu fiz aquela comparação com o IPR lá, né, de cannabis. E qual que é a diferença que eu vejo? O IPR, ele talvez você ache que a operação é mais sólida. Por quê? Porque ele tem os imóveis, né? Então, na pior das hipóteses, se todos os inquilinos falir, ela tem os imóveis, dá outra destinação e vida que segue, né? Mas a questão é que esse segmento de cannabis, por exemplo, ele é muito mais volátil, muito mais arriscado. Para a Sandstorm aqui, o risco exploratório, vamos dizer assim, é maior, porque as empresas que ela está lá adiantando têm que ir, tocar, né, conseguir desenvolver e depois ter um resultado. Agora, o risco dentro da Sandstorm, né, da empresa para dentro, parece muito pequeno, porque ela tem lá 200, né, investimentos, deve ter uma taxa de sucesso disso que ela investe, e essa taxa que não dá certo, ela está contabilizando dentro. Então, aqui lembra muito crédito, é exatamente o que um banco faz. O banco empresta tantos bi lá da carteira de crédito, uma taxa de retorno média, e ele sabe que vai ter lá 5%, 3% de inadimplência que entra na conta. Então, o risco para dentro da Sensor parece muito menor, né? Muito tranquilo, embora o risco para fora dos projetos talvez seja maior, tá? Então, gostei bastante, achei bem legal. É difícil, tá, enxergar assim uma empresa dessa no futuro até onde vai chegar, porque além disso tudo, ela tá num momento de crescimento rápido, então entrou uma dívida aqui. Você olha o quadro, não parece grande coisa, mas olha só, né, a geração de caixa operacional. Parece que ela deu uma engrenada nesses últimos anos, com a maturação, né, do que tinha na carteira de ativo, mais as aquisições. Então ela já gera um caixa razoável. Se você for pegar, né, um EBITDA, né, descontando a exaustão, que é novidade, já é um valor bem razoável. Então a dívida, mesmo que grande, não, né, não pesa. Estão começando a pagar dividendo porque, né, está começando a entrar a geração de caixa, mas ainda é uma empresa bem, né, em estágio inicial. Cara, eu achei legal isso aqui.
Uma empresa dessa que fique madura, assim, que não esteja crescendo muito, ela tende a ter um desempenho bem constante, né? Porque no final das contas, né? Por mais que tenha exposição para esse spot de ouro, de outra coisa, são recebíveis. Mas nesse momento de crescimento, né, parece que tem muito potencial aí na mesa. O que, que tem que olhar, né? Eventualmente essa questão de caixa, como é que eles vão equilibrar. Eventualmente, se for o caso também, né? Vocês começarem a emitir muito para comprar, tem que fazer as contas certinho, per share para valer a pena. Mas para estudar e para começar a acompanhar, cara, eu gostei, eu achei bem legal, bem diferente, né? Força a gente a pensar coisas distintas e me pareceu legal, né? Eu vou olhar com mais calma e tal. Então, pessoal, quem tá vendo aí o vídeo, quem é novo no canal e tal, não se assuste, tá? No exterior tem diversos tipos de negócios diferentes. Tem desde os mais simples a uns mais complicados. Esse não é que seja complicado, mas como ele é muito diferente, né? Pode causar uma certa estranheza. Então não se preocupe. Tá? Vou fazer aqui no canal tanto coisa simples, coisa média, coisa complicada, um pouquinho de tudo, tá? Então ontem teve vídeo Prológicos, que é sossego na terra, tá? Não precisa se preocupar com muita coisa. Hoje já um case bem diferente, bem interessante. Se tudo der certo, amanhã sai o vídeo da Netflix, que é uma aula de contabilidade, é bem interessante também os números e que a galera só fala groselha na Netflix, ninguém entende o que está acontecendo. Aí segunda-feira eu prometo que eu faço uma empresinha sussa aí, tranquilo, uma Procter Gamble da vida, teve a Fastenal que divulgou o resultado agora recentemente, para ter todos os gostos, né? Um pouquinho de tudo, uma empresa bem conhecida, Netflix, empresas tranquilas, essa de segunda eu faço uma dessas, outras bem, né, diferentonas, tipo essa aqui, né? O Prológico é super tranquilo também, porque aí tem para todos os gostos. Aí conforme o seu perfil for de, né, um perfil tranquilão, tem empresa legal também. Se você gosta de coisa diferente, coisa, né, interessante, tem, com certeza tem muito também. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Sandstorm, né? Quem diria? Bem legal conhecer a empresa. É, aguardo vocês amanhã pro vídeo Netflix. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!